Oi, boa noite. Boa noite. Como vocês podem ver, meu nome é Marcos Iriarte. Eu vou falar hoje um pouco de pesquisa operacional. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, é uma técnica interessante para resolver uma série de problemas que vocês veem por aí. Eu estou um pouco nervoso, tá? Não liguem. Medo de multidão. A palestra basicamente é dar uma breve introdução. Eu não vou entrar em matemática, não vou entrar em especificidades das maneiras de resolver problema. Eu não vou falar sobre programação linear, se alguém estiver achando que vai falar, não vai falar. Eu vou me focar especialmente em programação por restrição e uma biblioteca que usa programação por restrição em escala. Aí eu vou explicar por que de usar essa biblioteca em escala. Só um pouquinho de mim. Esse sou eu com o bichinho na cabeça tosco. Eu sou desenvolvedor há 12 anos. Eu trabalho há mais ou menos 7 meses na Biaris Dev, num projeto de blockchain, tecnologia de blockchain. Eu sou Scala Developer lá. Não tenho blog ainda. Um dia eu vou ter, quem sabe, porventura, quiçá. E quem quiser contato, é meu e-mail. Dificilmente eu respondo qualquer outra coisa. E eu tenho um aplicativo, Refan, que eu vou, se alguém quiser mais saber depois, só me chamar. Então vamos lá. O que é essa coisa, pesquisa operacional? Além dessa coisa bonitinha, a disciplina que lida com complicações avançadas, de métodos analíticos avançados para melhor decisões, para ajudar em decisões. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa área de pesquisa operacional, ela tem métodos para resolver problemas econômicos. O que são problemas econômicos? São problemas de escolha. Você tem um recurso limitado e fins alternativos. Isso aí você já deve ter ouvido que é o objetivo da microeconomia para resolver. E a pesquisa operacional lida exatamente com esses problemas. Problemas quando você tem escalonamento, verificar circuitos, otimização de circuitos, problemas logísticos. Todos esses problemas são resolvidos pela pesquisa operacional. Se eu estiver muito rápido, tiver dúvida, por favor, parem. Eu não vou brigar. Histórico. Rapidinho, vem lá. Começou na Grã-Bretanha. Com quem? Os primeiros estudos são do século XIX, com o Charles Babbage. Ele fez um estudo em 1840 sobre a eficiência do transporte e distribuição de um tipo de carta que é o penny post, é o que seria o nosso cartão social hoje. E ele também fez um outro estudo sobre a distribuição de uma ferrovia sobre a Inglaterra para ver se ela estava eficientemente adequada aos usos dela. Antes disso, a gente não pode falar de pesquisa operacional. A gente tem métodos analíticos, a gente tem métodos lineares de matemática, mas até aí a gente não pode falar que começou programação linear. Desculpa, pesquisa operacional. Teve um avanço durante o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, ela era usada para mexer com comboio. Eles precisavam saber a melhor alocação de um comboio para ser transportado em segurança. A Grã-Bretanha, tudo isso aí. Ninguém mais fazia isso com eficiência. E também para saber medir diferença de poder entre equipes rivais. Então, na Primeira Guerra Mundial, se eles iam desembarcar num certo local, eles precisavam saber se aquela força era suficiente para poder vencer a força opositora. Aí você tem alguns outros usos entre a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha usou para melhorar o serviço de radar deles. Eles conseguiram, no começo da guerra da Batalha da Grã-Bretanha até o final dela, reduzir para derrubar um avião, eles precisavam de 20 mil disparos. Ao final dessa guerra, utilizando técnicas de pesquisa operacional, caiu para 4 mil disparos. Se você está numa guerra, você precisa de bala, é um bom uso para você de pesquisa operacional. E você só pode falar que pesquisa operacional é uma área de estudo depois da Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial foi um caso extremo do uso de ferramentas matemáticas e estatísticas para a resolução de problemas. Água. Para resolver alguns problemas. Então, você tinha... Só a Grã-Bretanha ela tinha uma área de 1.000 pessoas para trabalhar com pesquisa operacional, sendo dessas 1.000 pessoas, 200 eram matemáticos. Então, você pode esperar que no exército eles levavam isso a sério. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Um monte de matemáticos desempregados. Não tinha o que fazer, eles tinham que acontecer alguma coisa com isso. Então, eles usaram todos aqueles usos, aquelas ferramentas que eles desenvolveram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, no uso civil. Então, você vai ver o Simplex, de 47, mas foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, ferramenta de programação linear. Uma parte das ferramentas estocásticas é dessa época também, no uso da pesquisa operacional. Obrigado. Bem melhor. E basicamente é isso. Quais são os problemas que a pesquisa operacional é muito eficiente em resolver? Existem outras maneiras de resolver. A pesquisa operacional estuda as melhores maneiras de resolver problemas de escalonamento, supply chain, você saber se distribuir os materiais por diversas bases para que talvez atenda uma demanda que você não sabe realmente se ela existe. Problemas de logística, você precisa saber quantos caminhões você precisa, de qual tipo, de qual carga você precisa fazer para distribuir isso. Então aqui você tem alguns problemas do tipo caixeiro viajante, você tem problemas do tipo knapsack, que todo mundo já conhece, que fez computação. Existem alguns usos menos corriqueiros, que são os problemas ativamente em economia. Eu estou falando de economia porque assim, eu sou formado em ciência e computação, mas estou me formando também em economia. Então, boa parte dos problemas que a pesquisa operacional resolve de economia, eu até conheço um pouco. Precificação, para você saber qual que é a meta de preço que você precisa fazer para você ter menor custo, maior distribuição. Então, técnicas de precificação usa técnicas de pesquisa operacional. Evaluation em alguma coisa. Isso tem muitos problemas de alocação. Você precisa... Você tem uma ferramentaria. Você tem máquinas, essas máquinas realizam um certo conjunto de problemas, elas fazem certo tipo de ferramentas, precisam de uma certa quantidade de insumos. Esses produtos finais, na verdade, eles podem ser produtos intermediários para voltar nas máquinas e tudo isso aí. Geralmente você faz isso com outras maneiras, programação dinâmica, algoritmo genético. Vai caspitar. Vou tentar. E aqui um quadrinho do XKCD que realmente ele tem um dos problemas que ele resolve, que é o problema do knapsack. A pesquisa operacional ajuda a resolver algum desses problemas. As principais técnicas de pesquisa operacional. 85% dos softwares que vocês forem ver de pesquisa operacional, eles trabalham com programação linear ou programação inteira. Por quê? Porque isso daí, como eu falei, vem desde a Segunda Guerra Mundial. É muito utilizado, é muito maduro, todo mundo sabe sair. É chato pra caralho, mas todo mundo sabe sair. Outras técnicas que se usa para resolver problemas de pesquisa operacional, problemas de alocação, problemas de maximização, otimização, geralmente são problemas de otimização. Então você quer maximizar uma variável, minimizar uma variável, maximizar várias variáveis. Às vezes você não tem um ótimo global, você tem ótimos locais, você tem um plano, você tem uma curva dentro de um espaço. Então você tem problemas de programação não linear, simulações, programação dinâmica e, mais recentemente, isso é da década de 80, 90, programação por restrições. Que agora eu vou falar o que é mais especificamente. O que é programação por restrições? Ao invés de você modelar o seu domínio e o que você quer da sua resposta, você tem com que as restrições elas são globais. Elas atingem tanto
o domínio que você está querendo falar, quanto a solução que você está querendo resolver. Qual que é as diferenças mais brutais? Ela é mais simples para modelar. Você tem um problema em programação com restrições, ela é muito mais fácil de você modelar, porque todas as restrições são globais. Então, por exemplo, eu quero que todas as pessoas sejam alocadas, trabalhem no máximo 2 vezes por dia, que tenham turnos de 6 horas. É muito mais fácil de modelar quanto programação linear. Porque você precisaria modelar o domínio para depois modelar o algoritmo. E programação com restrições se beneficia muito. Quanto mais restrições você tiver, melhor. Mais ou menos. Isso eles precisam ter quantas mais restrições globais, que ela atingem tanto a solução quanto o domínio. Quais são os contras? Ela tende a ser menos escalável. Todos os softwares que você faz com programação com restrições, elas tendem a ser menos escaláveis. Por quê? Você tem menos métodos numéricos. É uma ciência muito nova, ninguém muito sabe, estudou muito. Então, ela geralmente é menos escalável. Eu consegui, com um professor da USP, fazer um algoritmo que faz isso aqui rodar, por exemplo, em distribuído, mas é muito difícil, é um problema muito específico, não dá para levar isso ao infinito. Ela tem dificuldade com restrições complexas. Quando você tem uma restrição que demanda muitas variáveis ao mesmo tempo, ela tende a ser muito pior do que a programação linear. E quando eu falo muito pior, é tipo 120, 150, 2 mil vezes pior. Porque ela não consegue reduzir complexidade. Você tem 2 passos na programação por restrições, que é a primeira, ela faz uma racionalização das constraints, das restrições. E o que isso quer dizer? Ele vai olhar suas restrições e vai começar a ver assim, essa restrição não precisa, essa restrição elimina essa parte do domínio, essa daqui, e você vai ter no final das contas algum conjunto menor de restrições, num conjunto muito menor de domínio para poder trabalhar. E um outro problema muito que algumas pessoas têm é domínio discreto. Então é só números inteiros, variáveis booleanas e todo o problema que advém disso. Existem modelos que trabalham com programação com restrições em modelos contínuos. São muito poucos, não são muito usados, são muito lentos. Por que, então, vamos trabalhar com programação com restrições? Porque ela dá de 10 a 0 em problemas de turnos e escalas. Você tem um hospital, você tem médicos, você tem salas. Cada sala tem um certo equipamento, cada equipamento tem uma certa configuração. Cada médico tem uma certa especialidade, ele sabe fazer melhor certos exames. Você tem uma certa demanda esperada de pessoas que vai ter um surto de gripe. Você vai antecipar que vai ter um surto de gripe. Então, você consegue, com programação por restrição, modelar, rodar e obter soluções ótimas em menor tempo e mais fácil. Problema de timetabling, que é você escalonar problemas dentro de certos espaços de tempo, e outros problemas de alocação em geral. Eu estou correndo porque essa parte não é muito interessante. Como eu falei, a programação por restrições, para vocês entenderem, quando for fazer a modelagem, para vocês entenderem o porquê que é feito aquilo. Ela é feita basicamente de 2 partes. A primeira é a propagação de restrições, na qual você define as restrições e o motor ele vai racionalizar sobre essas restrições. Então, ele vai verificar, por exemplo, você tem um domínio que é 1, 2, 3 e 4. E você tem uma restrição que fala assim, eu quero tudo que seja menor que 4. Então, quando ele for passar para o motor de busca, uma árvore de busca, o 4 ele já vai ser eliminado direto da árvore. Ele não vai nem entrar no domínio da árvore de busca. E ele também usa muitas técnicas de teoria dos grafos. Ele verifica consistências em árvore, consistência no caminho. Como eu falei, não vou entrar na matemática disso. São coisas muito boas para se fazer, que torna aqueles tipos de problemas muito rápidos e muito eficientes. E, basicamente, é uma busca numa árvore de busca. Então, ele vai pegar todas as variáveis e vai fazer a distribuição numa árvore. Boa parte dos problemas usam backtracking.
Só que você também consegue usar algoritmos de branching bound, que ele vai, assim que ele achar uma solução, ele vai comparar os bounds e ver se ele pode descartar essa solução e toda a árvore abaixo dela. Vamos lá, então. Antes de falar do próprio Oscar, eu vou falar das alternativas mais comuns do mercado que você vai achar. A maior de todas, disparado, assim, ganha 96% do mundo usa, é o CoinOR. CoinOR é um grupo de projetos de pesquisa operacional. Quais são? Os prós estão aqui. Muito fácil. Para mim, isso aqui é um ruim. É basicamente C++ e Python. Você não tem bindings em Java. Os bindings em Java são ruins pra caralho. Desculpa pelo palavrão. São muito ruins. E eles se focam muito em programação dinâmica e programação linear. Porque, como eu já disse, são áreas de estudo mais consolidadas. E são cientistas que fazem isso e eles trabalham em áreas mais consolidadas. Então, se você for ver algum projeto de logística, você tem um software de logística que vai verificar a melhor alocação de caminhões no espaço. Provavelmente ele está usando um software desse, CoinOR ou algum desses. A outra alternativa logo abaixo é a ferramenta de otimização do Google. Também, de graça, tem uma documentação sensacional, mas na verdade elas são interfaces a solvers de programação linear. Então, Gurob, GLKP, CLP e outros solvers de programação linear. Ele só ajuda a você modelar o problema. Ele não resolve, ele só é um binding para fazer isso. A próxima alternativa que seria para fazer é o Choco Solver. É em Java, tem Constraint Programming e funciona. Posso falar que assim, funciona. Só que ela só lida com Constraint Programming. Tem pessoas que precisam de alguns problemas de programação linear, precisaria de uma outra biblioteca para resolver outro problema. E um problema muito sério é que cada versão ela não é retrocompatível com a próxima. Então, se você está trabalhando com a 3. alguma coisa, 3.1, ele vai para 3.3, esquece, ele não funciona. Eles mudam muito a interface, mudam a maneira de fazer o domínio, é um caos. Mas funciona. Posso falar que assim, funciona e é muito eficiente. E, por final, Oscar, o que vocês vieram fazer aqui hoje é os prós. Ela trabalha com programação para instruções e em escala. Por que isso é muito bom? Pelas características de metaprogramação do Scala, você consegue modelar os problemas de uma maneira muito mais simples do que o Choco Solver. É mais bonita, é mais fácil, é mais... Assim, vocês vão ver que é basicamente escrever em inglês para você poder dar um domínio e receber uma resposta. O único ruim que assim você vai ter, se vocês quiserem um dia testar isso, por favor, testem, é documentação. É desatualizada, é ruim, é do peru. Vocês vão ter que olhar muito código interno, olhar, resolver. Tá. Mas vamos para o código. Yay! Eu separei, desculpem, eu tinha um projeto que a empresa não permitiu eu mostrar, que ela fazia uma otimização multivariada. Era um uso hard disso aqui. Era, basicamente, é uma empresa que, como eu falei, ela tem médicos, ela tem salas, ela tem procedimentos, ela tem médicos com suas especialidades. Essas especialidades, elas têm um ranking, então mesmo o médico ginecologista, ele não faz todos os procedimentos. Ele faz muito bem alguns procedimentos, mede outros procedimentos, baixa os procedimentos. Isso impacta no retorno do paciente ao final da consulta. Ele otimiza demanda passada, perspectiva de demanda futura, valor do plano de saúde. Assim, era um monstrinho. Só que a empresa não deixou porque era vantagem competitiva. Infelizmente, vocês vão ficar só na minha palavra.
Mas eu vim com alguns exemplos, problemas simples de serem feitos, só para vocês terem o gostinho de que é a programação por restrições. Esses 3 clássicos todo mundo provavelmente já testou, já fez alguma coisa nesse tipo. Então vamos lá. Bom, esse aqui é... Quem lembra aquele quadrinho lá do NAPSEC, do XKCD? O cara falando, me maximize a quantidade de coisas que eu quero, que são $15.05, pelos preços das coisas que funcionam. Basicamente, os outros algoritmos que vocês forem ver na internet, eles são mais ou menos assim. Mas o que eu estou falando aqui para vocês entenderem? Eu tenho uma classe que estende CP-Model. Não precisa estender CP-Model. CP-Model é só uma maneira de injetar uma variável implícita para ficar mais fácil, para ficar mais clean o projeto. Eu tenho uma array de valores. Eu tenho uma função que eu quero um valor que eu quero chegar de target. Aqui, o que eu estou falando? Eu tenho uma variável x, que na verdade são variáveis inteiras dentro do domínio dele, que eu posso falar que vai de 0 a 10 cada um desses itens para maximizar nesse valor. Até aqui, eu estou falando de domínio. Eu estou falando do meu problema, eu estou falando do que eu quero, do que eu posso, do que eu preciso. Daqui, isso aqui já começa a falar das restrições. Então, é basicamente em inglês. O que eu estou falando? Adicione uma restrição de uma soma ponderada do preço vezes a quantidade de itens que maximize que chegue no total. Até aqui, não aconteceu nada. Você só criou uma restrição, você tem um domínio, criou uma restrição, aí você precisa falar para o solver o que fazer com isso. Eu quero que você olhe nessa árvore de busca, a busca por profundidade, mas só que... Ai, caspi! Eu quero que você me procure como se fosse uma busca binária e o primeiro sinal de erro, você já faz o backtracking. Isso daqui ele vai te devolver não é um futuro, apesar de parecer, é um solution, seria alguma coisa, não é um futuro, é um modelo de decisão que ele vai devolver, e você fala que toda vez que tiver uma solução, me mostra qual solução que é essa. Eu vou rodar, ver para vocês. Aqui, aí ele achou, para aquele valor, para aqueles itens, 2 soluções. Uma solução que são 7 vezes o primeiro item e uma distribuição, primeiro item, 2 vezes o quarto item, uma vez o sétimo item. Sexto item. E aí, no final das contas, o que eu pedi? Eu pedi para ele me imprimir as estatísticas. Então, ele falou assim, que essa árvore, no final, gerou 80 nós, ele fez backtrap 41 vezes, ele demorou 42 segundos para andar nisso aí tudo, e achou 2 soluções. Vitória. Provavelmente, os outros algoritmos que você acharia na internet faria também tempos muito similares. Não é para resolver isso a programação com restrições, é só um exemplo. Então, vamos para o próximo exemplo um pouco mais complexo. Sudoku. Todo mundo já brincou de Sudoku na vida, todo mundo já pensou em fazer um negócio para resolver Sudoku. Basicamente aqui, o que eu fiz?
novamente a mesma coisa. Eu tenho uma array, só que agora, ao invés de ser uma array de uma dimensão, são uma array de 2 dimensões, falando sobre o meu domínio. Meu domínio é este tabuleiro de x, seria onde a gente teria que completar, e os números seriam as dicas, e já completadas dos valores. Aqui já começa a ficar um pouco mais diferente, porque a solução já não é mais tão simples. O que eu estou falando aqui? Na verdade, fala assim, ó, você me enche uma array de 2 dimensões de valores e me dá a transposta. Por que a transposta? Fica mais fácil de mexer aqui. Vocês vão ver, não tem muito motivo. A primeira coisa, eu estou inicializando a matriz. O que eu estou falando? Eu estou pegando todos os valores lá de cima e estou transformando em... Estou falando que o valor que eu tenho que colocar tem que ser o valor do problema que eu estou procurando. Como eu falei, quanto mais restrições, melhor, mais fácil. Aqui eu estou falando que eu quero que todos os elementos dessa linha da matriz sejam diferentes e eu quero que essa propagação ela seja forte, ou seja, se em alguma outra árvore de decisão essa restrição fosse aparecer, ela é mandada para lá, ela vai ser racionalizada lá também. E aqui, só para falar que aqui na linha e aqui na coluna. A coluna também, todos os elementos têm que ser diferentes. É a regra do Sudoku. Aqui já é um pouco diferente. Aqui eu estou falando das restrições dentro do mesmo bloco. Então, eu quero que todos os elementos da linha, de 1 a 3, eles sejam diferentes. E eu quero que todos os elementos dentro da coluna, daquele bloquinho, dos 9 bloquinhos, também sejam diferentes. Eu estou passando rápido, por favor, me parem. Se acha que está muito fácil também, fala, está muito fácil, Marcos. E no final das contas, a gente tem as restrições básicas do Sudoku. Não pode ser nada na mesmo número na mesma linha, na mesma coluna, e não pode ter o mesmo número na mesma região. É isso que eu estou falando ali. E, mesma coisa, eu pego toda aquela array gigantesca, transformo ela numa array de 2 dimensões, uma array só, e vamos, busca binário de novo. Aqui isso aqui é só para mostrar a solução mais bonitinha. Mas ele também é muito eficiente por causa das quantidades de restrições que tem o problema. Então vamos rodar. Já rodou, vocês nem viram. Ele resolveu aquele Sudoku lá em 16 milissegundos. Ele falou que ele completou, ou seja, ele conseguiu olhar todas as possibilidades. Você não pediu para ele parar antes, você pode pedir para ele parar antes. Às vezes você pode ter um problema que tem centenas de possibilidades. Você quer só 3. Você quer mostrar para o seu cliente que só 3. Então você pede para ele parar. Ele vai te dar o número de soluções, vai te dar completed false, porque ele parou antes do que ele poderia. E tá ali. Até agora eu não maximizei nada. Eu só descobri coisas dentro de certas restrições. Não tem nenhum problema de maximização, não estou olhando todas as soluções, estou olhando só uma. O próximo problema é um problema que vai com a maximização, que é o caixeiro viajante. Também outro conhecido da gente da computação, problema com a Traveling Salesman Problem. Meu inglês é um lixo, não liguem. Aqui eu tenho para deixar mais bonitinho, eu coloquei alguns países da União Europeia, da Europa, na verdade,
para estar aí, para fazer os cálculos de distância. Vocês estão vendo que ele já não mais estende CP Model. Por quê? Porque CP Model simplesmente faz essa linha aqui. Ela só faz isso. Cria um solver implícito. Solver é o cara da mágica. É o cara que se top tudo, em tops variável, em tops restrição. Você tem como colocar algumas funções que modificam o domínio na hora de sair a solução. Então, esse cara aqui é o campeão. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou pegando as localizações dos países. Para esse problema de otimização em específico, eu preciso tabular a distância deles. Então, eu preciso de uma matriz de distâncias para que ele saiba, na hora de fazer as restrições, ordenar e saber quais são o próximo nó com menor distância. Porque é a primeira métrica dele para saber, para olhar no caixeiro viajante. Então, basicamente, ele vai olhar os países, as distâncias entre dois países. Aqui eu estou falando que a quantidade de sucessores de um país é o tamanho da array. Então, se ali tem 20, são 19 por 19, são de 0 a 19 para cada sucessor. Porque você poderia ir de Andorra para Portugal, se você quisesse, mas você pode não querer. A distância pode não compensar. Eu criei uma variável inteira, que é basicamente a mesma coisa. Eu peguei uma variável de 2 dimensões, transformei uma variável de uma dimensão só e somei. Ela virou uma variável inteira, na verdade, isso aqui ainda não é um valor. Isso aqui é uma dica para o constraint fazer a conta. Ele vai pegar isso aí e vai transformar na distância total. Aqui fica porque eu não vou explicar muito bem o que é o min circuit, mas ele procura um circuito de menor número de passos, para você poder andar por todos os países, olhando, na verdade, a distância total desses caras. E no final, uma coisa que a gente não trabalhou ainda, minimize. Esse cara é o que seria do motor de otimização. Ele vai pegar todas as soluções, vai olhar, vai pegar restrições, vai criar a árvore de decisão, vai olhar na árvore de decisão, vai cortar. No final, você vai ter vários branches soltos, e esse minimize dist é o cara que vai cortar antes de ter que chegar nessas várias árvores. Então, todas as funções que você for procurar de maximize, minimize, min, você pode procurar um valor médio dentro de uma certa distribuição. Você não precisa simplesmente achar o valor máximo, o valor mínimo. Geralmente você usa o valor da média se você estiver trabalhando com mais de uma variável. Você está trabalhando com pães e salsichas. Você quer saber o número médio de lanche que você consegue fazer com isso. Você não precisa fazer isso, mas é uma solução. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que eu não quero mais uma busca simples, busca binária. Eu estou te dando um critério de branch, que eu vou olhar o superior e o inferior, para eu saber se a minha solução, que ele acha aqui, dos sucessores que não estão escolhidos, eu vou falar rápido porque não é muito... Selecione as cidades com o menor número de próximos, que não esteja escolhida ainda, aí você acha uma. Aí se essa daqui tiver um valor e tiver na distância, eu faço um branch inbound nela. Então, se ela tiver nesse pedaço de árvore, eu vou verificar o posto superior, o posto inferior, para saber se ela ainda é uma solução válida de acordo com as outras soluções. E, de novo, isso aqui roda rápido.
Aí, ele me deu as soluções, Bulgária, você vai da Bulgária para a França, França para a Áustria. Aí ele vai, em tese, ele criou daquelas 20 variáveis, as permutações daquilo seria 20 fatorial. Mas, na verdade, com as restrições, ele criou 190 nós. Desses 190 nós, por causa das restrições, ele fez 96 backtrackings. Então, ele rodou isso aqui em 1 minuto, 1 segundo e pouquinho. O tempo máximo que ele gastou procurando uma solução foi 6 milissegundos. E ele achou 22 soluções. Até aqui tudo bem? Interessante, não interessante, chato? Por favor. Beleza, até agora eu só falei dos problemas fáceis. Vamos para os problemas médios. O problema de job shop, que é basicamente você tem uma empresa, você tem serviços, você precisa escalonar os serviços para que você minimize o tempo máximo entre as diversas pessoas. Até agora a gente só falou de uma coisa, de um cara andando, isso aqui você vai estar falando de 10 máquinas, de 200 processos, de tempo limitado e escalonamento de turnos, que é basicamente a mesma coisa. Você tem pessoas com disponibilidade de entrar em alguns slots, mas você tem restrições porque as pessoas entram no slot. Você não pode ter a mesma pessoa trabalhando 2 vezes no turno da noite, seguido. Você não pode ter... Então, são problemas um pouco mais feios, são um pouco mais difíceis de ser trabalhados. Esse aqui é um problema do job shop cumulativo. Não faz muita diferença. Isso aqui é um exemplo que eu peguei do site deles. Eu não desenvolvi, é muito chato, trabalhoso fazer isso aqui. E eu não tinha muito tempo, então eu peguei o exemplo. Basicamente, esse arquivo aqui, ele contém a quantidade de trabalhos, de tasks por trabalho, quantidade de recursos que precisa, a capacidade que cada máquina consegue, resolver. Deixa eu pegar Basicamente a mesma coisa que eu estava falando. A gente pegou os valores de formação, quantos trabalhos, a gente mapeou os trabalhos. Isso aqui está zerando, na verdade, o modelo, antes de começar a colocar as restrições. Isso aqui eu coloquei para printar, porque não faz diferença nenhuma, desculpa, teste. E até aí, só modelagem. Eu não vou explicar muito bem como faz modelagem, isso é coisa de curso longo, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Por que eu disse que começa a ficar problema médio? As variáveis começam a ter... elas começam a ser interligadas. Então, as durações elas são uma variável de duração total. Quando um problema começa, ele pode começar em 0, 100, 200. Quando o problema termina, as demandas elas sempre vão ser 1, então você sempre vai precisar de pelo menos um trabalho para tornar mais fácil. Aqui são os recursos que cada usa. E o que eu quero eu quero maximizar a quantidade o endspan eu quero maximizar o uso
do fim da variável, se eu não me engano. Não vou lembrar de cabeça. Aí, aqui começa a fazer... Aí, como eu falei, as variáveis começam a ter interligações. Essa é a primeira consistência. Eu estou falando que a variável de fim, ela é quando o trabalho começa, mais o tempo de duração. Então, se eu tenho um projeto que ele demora 2 passos de tempo, então, no final, se ele começar em 3, ele vai terminar em 5. 4 e 5, né? Então, é só para você poder falar para o motor de restrição que está fazendo isso. Aqui eu estou falando que os trabalhos eles têm uma ordem, eles têm uma precedência dentro dos resources. Então, por exemplo, para você fazer o trabalho 4, você precisa ter feito o trabalho 3. E para fazer o trabalho 3, você precisa ter feito o trabalho 0, por exemplo. Então, aqui ele está falando isso. Tá tudo naquele arquivo. Eu vou colocar no GitHub, quando vocês quiserem, depois vocês vão dar uma olhada de verdade. Essa restrição eu não lembro. Desculpa, faz um tempo que fiz essa apresentação. Cumulativo. E aqui, isso aqui é só para mostrar para vocês quais são as soluções dos research. E aqui, esse minimize é aquele para diminuir o tempo total do projeto. Você procura achando esses tempos. Tempo de começo, duração e tempo de final. Eu vou rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Aqui, por exemplo, ele mostrou visualmente o que 6 máquinas fariam minimizando o problema de acordo com as restrições dadas a máquina 4 precisa fazer o projeto 3 antes do 2. Ali, basicamente, encheu o resource primeiro e os outros ficaram quase idle. Não foi uma boa modelagem, desculpe, mas deu para entender mais ou menos como funciona. Então, você vê que o amarelo, ele roda durante um tempo, aí ele vai mudar para um outro thread ali no meio, aí ele vai voltar, vai fazer 12, vai mudar de máquina e tudo assim por diante. Não, ele vai calculando solução por solução. Ele vai, como eu falei, basicamente ele faz uma busca na árvore por profundidade. A partir do momento que ele acha uma solução, ele verifica com o conjunto de soluções se aquela solução é válida ainda. Ele não maximiza nada, ele verifica se é válida. Quando você tem um algoritmo de branching bound, ele vê se os bounds são válidos também. Então, quando você tem uma função de maximização, minimização, alguma função alvo, ele também verifica isso nesses bounds. Então, você poderia, por exemplo, algumas dessas funções demoram dias para rodar. Só que ele vai te dando soluções de acordo com o tempo. Hã? A programação por restrições, ela tem uma vantagem muito boa, que ela é determinística. Então, cada solução que ela te dá, ela garante para você que ela é ótima. O próprio OscarSTP tem um outro projeto, o Oscar tem um outro projeto chamado CBLS, chama Constraint Based Local Search, que ele relaxa essas garantias para te dar as respostas boas em tempo hábil. Mas, assim, ele vai te dando resposta atrás de resposta. Ele não calcula todas as respostas antes. Ele te garante matematicamente que aquela solução é ótima porque as restrições garantem isso. As restrições é a função de maximização. É um pouco complicado. Eu não vou saber te falar a matemática por trás, o porquê garante, mas o modelo garante. A questão de você modelar como as restrições elas valem para o modelo e para a solução, garante-se que a solução é ótima e ela vai te dando soluções ótimas de acordo com o tempo. Então, ela pode... Existe um outro projeto deles que é basicamente um string de soluções. Só que esse string de soluções, ela garante que ela vai te dando respostas melhores com o tempo. Então, ela te dá, dada uma restrição,
ela vai procurar uma função de maximização. Ah, é a única solução? Então eu te devolvo. A próxima solução é melhor? Eu te devolvo a próxima, e assim por diante. Mas não é isso que faz agora. Eu vou rápido porque já estou terminando o tempo. Desculpa. Depois, se quiser, a gente conversa. Então, assim, o outro projeto depois eu vou deixar, vamos tentar terminar rapidinho isso aqui. E o outro é escalonamento. Então você tem horários, você tem pessoas, você tem qualidades, você quer colocar coisas dentro da qualidade. Então essa aqui eu vou andar bem rápido. Basicamente o que eu estou querendo falar aqui, eu tenho um avião, eu tenho uma companhia aérea, eu tenho voos, eu tenho pessoal. Esse pessoal ele tem uma característica. Ele tem uma característica que ele pode ser comissário de bordo, ele pode ser hostess, ele pode falar francês, espanhol, alemão. Cada uma daqueles caras tem seus atributos aqui, as suas qualidades. E eu preciso maximizar a quantidade de voos que eu posso fazer com essa equipe, dadas certas restrições que eu tenho. Então, esta é a minha necessidade de pessoas. Eu estou falando aqui que eu preciso de pelo menos essa aqui quantidade de pessoas, então 4, 5, 6, tem que ser pelo menos 2 ou 3 comissários de bordo, 2 ou 3 hostess, tem que pelo menos uma pessoa de cada falar alemão, francês. Tem que ter pelo menos uma pessoa que sabe falar alemão, uma pessoa que sabe falar alemão, espanhol e francês. E, dado esse modelo, eu crio um negócio, eu encho esse modelo de variáveis 0 e 1, ou seja, ela pode estar ou não vai estar, quantidade de voos pela pessoa, e eu posso, por exemplo, falar assim, eu quero que a soma dos... Eu quero, no final das contas, que ela some a quantidade de voos que cada pessoa vai fazer, porque isso vai entrar nas restrições do que a gente está buscando. Aqui, restrições muito simples. A quantidade, tamanho do pessoal, uma restrição de soma, quantidade de pessoas, de acordo com a quantidade de pessoas que eu preciso. Então, se eu falar que eu preciso de 5 pessoas, ele vai procurar aquelas 5 pessoas naquele. Aqui são os atributos. Eu preciso que tenha aquele certo atributo. Fale francês, seja hostess e assim por diante. Aqui eu estou falando que a mesma pessoa não pode fazer o mesmo voo 2 vezes seguidas. E tem outras restrições aqui que não estão comentadas, porque na verdade elas são interessantes de ver, depois vocês veem no repositório. Mas essa aqui é interessante porque ninguém pode trabalhar mais 4 vezes, então você não pode ter uma pessoa andando em todos os voos. E você também pode falar que pelo menos, se você rodar só isso aqui, provavelmente vai ter uma pessoa que vai em 0 ou em 1 voo. Com essa restrição aqui de cima, você garante que pelo menos ela vai aparecer em 2 voos. Basicamente, você vê, é em inglês. Adicione uma restrição do tipo soma, que aquela pessoa com aquela qualidade vai aparecer pelo menos 2 vezes. E, novamente, é uma busca binária nos valores. E aqui ele te dá cada voo que cada pessoa vai fazer de acordo com as restrições. Então, provavelmente, por exemplo, como eu falei, o Tom não tem voo nenhum, mas você tem a Carol que tem 4 voos. Então, para você tentar homogeneizar, você pode falar que a sua restrição é que alguém tem que fazer pelo menos 1 voo, 2 voos, 3 voos, e aí você consegue fazer isso aqui. Às vezes você vai colocar uma restrição tão ruim que vai gerar nenhuma solução, mas isso é o esperado, é o óbvio. Mas o motor também descobre, mais ou menos, que quando restrições simples elas são contraditórias. Então, se por exemplo, você falar que ninguém pode trabalhar mais do que 2 voos, mas também ninguém pode trabalhar menos do que 2 voos. Então, a pessoa não vai trabalhar nunca.
Não dá, porque ele vai trabalhar... Hã? É verdade, desculpa. Maior, igual ou menor. Ele vai descobrir, ele vai saber que ele vai eliminar todo o domínio e a resposta vai ser zerar. Como eu falei naquela vez lá, eu estou pedindo uma solução. Então ele foi aqui. Ele criou 55 nós, ele fez um backtracking para chegar nessa solução e ele falou que ele não completou o final. Ele não olhou todas as soluções. Ele poderia dar mais soluções mais homogêneas, mas eu falei que não. Eu quero uma solução, ele me devolveu. Até aí são problemas médios. São problemas que qualquer pessoa pode chegar lá e fazer. Agora, tem os problemas que eu não pude mostrar, como eu falei, mas são problemas difíceis. Geralmente são problemas com várias variáveis. Como eu falei, quando você tem muita variável, você tem maximização, você às vezes não tem... Se você for fazer a matemática disso, ele não é um ponto, não é uma reta, não é um valor máximo numa curva. Ele é uma curva num plano, ele é um plano no espaço. Às vezes você tem ótimos locais, você não tem um ótimo global. Isso é difícil para ele rodar. Só que ele tende a ser mais eficiente do que as soluções de programação linear. Só para vocês entenderem. Então, geralmente são escalas métricas, você tem, como eu falei, são várias variáveis, vários problemas, e problema de rota. Você tem um armazém com coisas, caminhões, pontos de checagem, você precisa trocar carga no meio da rota, às vezes você precisa deixar uma carga no meio da rota para um outro caminhão, num certo momento, fazer isso depois. E basicamente é isso. Então, esse é o fim da minha palestra, esse sou eu. Qualquer coisa me pegue aqui no canto. Aquele caso de escala métrica seria muito mais complexo do que o anterior mostrado? Sim, porque na verdade a escala métrica ela não tende a maximizar uma variável e nem maximizar duas. Às vezes ela tende a achar... Quando você faz a escala de avião, essas coisas, você consegue achar soluções ótimas maximizando uma variável. Você sempre tem um ótimo global. A escala métrica você geralmente não tem um ótimo global. Você tem ótimos locais. O problema é programação por restrição não lida bem com ótimos locais. Na verdade, muito poucos problemas na pesquisa operacional lida com bons ótimos locais. Como você sabe, por exemplo, que eu tenho um valor maior de receita não é melhor do que, por exemplo, eu tenho um custo menor. Eu posso ter mais receita com um custo um pouco maior, mas às vezes eu tenho uma utilização muito alta do recurso, às vezes eu consigo fazer isso tendo 5 clientes, mas às vezes não é bom, às vezes eu quero maximizar a quantidade de clientes, mesmo que eu tenha um negócio menor, só que ainda assim são diversas variáveis que eu tenho que maximizar e esse problema ele acaba sendo mais complexo do que o anterior. Tudo bem? Principalmente porque ele é dificilmente escalável. Essas ferramentas, mesmo a ferramenta de branching bound para você trabalhar com árvores de procura, árvores de busca, elas são dificilmente paralelizáveis. Então, é um problema um pouco mais complexo. Bem? E dúvidas? Obrigado. Obrigado.